Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia de medicina e Papo Calcinha no ar. Bom dia, Wesley. Bom dia, tudo bem, Verônica? Tá animada? Linda e plena. Ah, sim, tá plena. Não, tô custando a ficar plena, mas estarei mais tarde. É isso né? aí. Sextou, tem que já beber um vinho, Mas uma dose. você tá animada. Gente, tá hoje a gente está com um convidado aqui super especial. Eu acabei de ficar sabendo que ele já veio no Rock com os meninos Radio. e não veio aqui no Papo Calcinha até hoje com a gente. Então é a primeira vez ele no Papo Calcinha. Doutor Adriano Linhares, ortopedista. Bom dia, doutor. Bom dia, Verônica. Bom dia, Wesley. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui. Eu acho que isso só contribui, né? Ajuda aí muito, tanto a divulgação do nosso trabalho e também o esclarecimento da população rioverdense, né? Acho que isso é extremamente importante, falar sobre medicina e sobre alguns temas que são importantes, né? Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Nós que estamos agradecidos, né? Porque já veio no Rock, né? Você tava no Rock o dia que ele veio? Tava. Olha aí. Ele é do rock, o cara. O rock é minha paixão, né? A segunda paixão. Tem a medicina e tem o rock. Então dessa É vez. o doutor do rock, o cara. Então, dessa vez tá perdoado. Então, gente, doutor Adriano, ortopedista, aqui na cidade de Rio Verde, está aqui com a gente hoje. E ele vai contar um pouquinho da história dele. Doutor Adriano, o que te fez virar ortopedista? Você é daqui de Rio Verde. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, é uma história interessante, porque literalmente eu caí de paraquedas em Rio Verde. Eu sou goiano, nasci em Goiânia. Minha trajetória toda foi fora de Goiânia. Eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. Fiz medicina no Rio de Janeiro. E os 2 últimos anos eu fui para São Paulo. Então eu fiz todo o meu internato, minha formação final em São Paulo, capital. Depois eu fiz minha residência de ortopedia em São Paulo. E depois fiz minha especialização de joelho em São Paulo. Então, quando eu vim para cá há 20 anos, vão fazer 21 anos agora. Em janeiro, completam 21 anos que eu estou em Rio Verde. Aliás, eu adoro Rio Verde. Já é Rio Verdense. Sou Rio Verdense. Abobrense. Eu amo essa cidade aqui, entendeu? Tudo que eu conquistei foi aqui. Então, assim, eu sou muito grato a Rio Verde, né? Mas aí, nessa trajetória, já vim especialista de joelho, né? Na época, quando eu cheguei aqui, eu fui o primeiro cirurgião de joelho, com título e tal. Há 21 anos atrás. E agora eu estou, por uma necessidade, né? Interna de mudar, de fazer alguma coisa diferente, de buscar outras alternativas, mais conhecimento. Eu acabei me especializando em dor. Tem uns 4 anos que eu comecei a fazer dor. Então, eu fiz uma especialização de 2 anos em Goiânia, com o Dr. Frederico Barra, que é uma sumidade nesse assunto, principalmente na parte de farmacologia. E aí, fui me graduando e tal, e hoje eu tô atuando, utilizando a minha ortopedia, tratando os meus joelhos, só que com uma visão um pouco diferente, mais completa, porque hoje eu tenho muito mais ferramentas para tratar os meus pacientes do que eu tinha um tempo atrás, quando eu não tinha um conhecimento do que era atuação em dor. Então você tá ajudando muito os esportistas, né? Ajudando a população em geral. Quem não tem dor hoje? Eu pergunto, né? Todo mundo ali, então, é interessante porque, assim, o paciente que chega em você, todo mundo tá sentindo alguma dor, né? Sempre, né? Sempre, todo mundo sente dor. As pessoas te procuram normalmente por um desconforto. Eles, por último caso ainda, né? Tá sentindo Sim. aquilo ali, quando a coisa aperta, que vai Aí atrás. falou que precisa procurar um médico, né? Então, assim, hoje o conceito de dor ele é muito mais abrangente. Não é só a dor propriamente dita, aquela dor física, mas assim, a sensação desagradável, ela é considerada dor, né? Por quê? Porque isso, depois a gente vai entender que você tem um desmembramento dentro da atuação em dor, que aí você tem que classificar os tipos de dor para você fazer um diagnóstico mais assertivo e um tratamento mais específico para aquele tipo de dor. Então, dentro da dor, você tem a dor nociceptiva, que é a dor mais clássica, que é aquela inflamatória, do trauma, né? Tipo assim, machucou, correu e bateu. Exatamente. Essa é a mais clássica, que a gente mais entende de que seria dor, né? Esse conceito. Mas você tem a dor neuropática, né? Que o diabético, por exemplo, ele desenvolve com o passar dos anos, que é aquela neuropatia. Então ele tem formigamento. É aquele paciente que sempre vai estar com dor.
Sempre vai estar com dor e aquele desconforto, por exemplo. Muitas vezes ele não fala dor, ele não fala que ele tem dor. Doutor, eu tenho uma sensação de aperto no pé, eu tenho uma dormência, eu tenho uma coceira que nada melhora, entendeu? Isso é considerado dor, porque é uma alteração de nervo, né? Eles não conseguem identificar como dor, né? Eles sentem uma dormência, eles sentem uma irritação e não Uma sabem. pontada, um formigamento, uma coceira. Então, isso tudo assim. Hoje a gente abrange como a sensação desagradável sendo dor, né? E aí você classifica essas dores. Essa nociceptiva, que é a clássica, que é por um processo inflamatório, né? E você tem a neuropática, né? Que ela vem de várias maneiras. Aí a neuropática, você tem que ter já uma lesão no sistema nervoso, né? Pode ser tanto perifericamente, na parte mais dos nervos periféricos, como na fase central, a nível de cérebro, né? Mas são dores neuropáticas. E você tem uma terceira dor que você classifica, que é a nociplástica. Aí entra a fibromialgia, né? A tão falada fibromialgia. Que é aquela dor que todo mundo fala assim, não tem cura, é só tomar dor remédio. Que eles falam que dói até o fio de cabelo, né? Tá doendo tudo. E muitas vezes ela é diagnosticada de maneira errônea, ou seja, às vezes você taxa aquela pessoa com fibromialgia e realmente ela não tem fibromialgia. Não é. Às vezes ela tem uma artrose crônica e ela tem várias articulações que doem e aí acha que é fibromialgia. Mas mais fácil diagnosticar uma fibromialgia, então? Ela é mais difícil de ser diagnosticada. E muitas vezes você vê... Talvez a pessoa sente tanta dor e fala assim, não, então é fibromialgia. Mais ou menos isso. Exatamente, é isso aí. É virose. É muito ruim pra você fibromialgia... mudar a cabeça dessa pessoa não, durante e sem falar que o Dr. Google, né? Exato. Então... E a fibromialgia, então, é a virose do clínico. mais ou menos. E aí hoje, com os estudos... E aprofundaram muito nessa questão e entenderam que hoje a fibromialgia é uma doença neurológica. E ela é genética. Entendeu? Então, assim, as pessoas que vão ter fibromialgia, elas dão os primeiros sinais, principalmente, é mais comum na mulher. E os primeiros sinais é ali na terceira década. Ela vai cronificar mais tarde, mas assim, começa ali pela terceira década, ali, aos 30 anos. E esse tratamento de dor com você é possível? Assim, é possível tirar essa dor? É possível você dar uma qualidade de vida para esse paciente. Aham. O que a gente tem que entender? A dor crônica não é a aguda. A aguda é aquela que ela vai se resolver. Você teve um trauma, quebrou a perna, tomou um anti-inflamatório, fez um repouso, passou ali 60 dias, resolveu. Certo? Agora, a dor crônica, sim, essa tem que ter uma visão uma visão mais detalhada em cima, você tem que ter um entendimento melhor disso. Então, assim, a dor crônica pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é toda dor que dura mais de 3 meses. Algumas literaturas falam até 6 meses. Mas o consenso hoje, pra gente que atua em dor, é que toda dor crônica é aquela que ela dura por mais de 90 dias. Uma dor com mais de 90 dias, ela já é uma dor crônica. E ela tem que ser encarada como uma diabetes. Como você trata uma diabetes, como você trata uma hipertensão, entendeu? Porque é uma doença crônica e muitas vezes ela não vai ter cura. Mas você vai conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente. Muitas vezes você vai tirar essa dor dele, só que você tem que estar continuamente em tratamento. Ou muitas vezes, dependendo do caso do paciente, você consegue até reverter, só que vai ser um tratamento bem mais prolongado, um tratamento bem mais demorado. E é um tratamento multiprofissional, você vai precisar de vários profissionais aí da área da saúde atuando nesse paciente. Então é um tratamento multiprofissional. Sim, por quê? Muitas vezes, assim, é o que eu falo, a dor, ela traz, sempre tá caminhando junto uma depressão, porque quem aguenta ter dor 24 horas por dia durante vários dias? Isso, com certeza, mexe com o emocional. E essa depressão, ela vai retroalimentar essa dor, porque uma coisa vai puxando a outra, exato. Então fica aquele ciclo vicioso. Ela perde a qualidade de vida, né? Porque assim, ela não vai conseguir fazer um exercício, não vai conseguir fazer uma atividade que ela já fazia. Então a pessoa vai ficando mais doente ainda. E aí você pensa o impacto social que isso causa na vida da pessoa, porque ela acaba se enclausurando. Né? Tem uns que ficam restritos à cama, que não conseguem se movimentar, pra você ver. A seriedade e a cronificação dessa dor, o tanto que isso impacta, né? Se você for pensar a nível de trabalho, o quanto que absenteísmo você tem por dor, né?
tanto que isso impacta financeiramente aí. Tanto no sistema de saúde, quanto no trabalho, no dia a dia dessa pessoa. Quer dizer, ela deixa de ser ativa, né? E alguém vai ter que arcar, né? Com essas consequências. Exatamente. Então, assim, dor é um negócio muito importante. E o tratamento é engraçado assim, porque hoje, né? Calma, né? gente, nós já emendou um bloco aqui. Olha aí, tanto que nós já falou. Gente, vocês viram aqui que o assunto tá super interessante. Estamos com o doutor Adriano Linhares, falando aqui sobre as dores, os diferentes tipos de dor, essas dores crônicas. E existe tratamento? Fiquem ligadinhos aí, que no próximo bloco a gente vai dar continuidade a isso, viu? Já estamos de volta. Papo Calcinha. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com o Dr. Adriano Linhares, ortopedista, gente, falando um pouquinho sobre a dor. Eu interrompi o Wesley aqui, gente, porque emendamos o primeiro bloco. Então agora, Wesley, pode fazer sua pergunta. Ok, pela ordem. Ô, doutor, fala pra gente, assim, porque o tratamento, quando a gente vai tá com dor, é sempre um anti-inflamatório. Ali você faz um tratamento pra tirar aquela dor, pra resolver, depois ela volta. Exato. Como que é o tratamento neste caso? Como você é especialista nesta área? Você foi bem assertivo em falar isso, Wesley. Realmente, a gente como ortopedista, e é o que a gente aprende na faculdade, é o que a gente aprende na formação, na residência médica, a gente é muito treinado para resolução cirúrgica, né? A gente é muito cirúrgico, porque é uma especialidade cirúrgica. Então, a gente acaba tendo poucas ferramentas para lidar com essa dor do paciente. Então ele chega ali queixando de uma dor, você usa um anti-inflamatório, que é o recurso que você tem ali em mãos, você pede uma fisioterapia e muitas vezes você não resolve o quadro desse paciente. Aí você não tem mais o que pedir para ele. Aí você já vai pensar numa cirurgia. Tá errada a cirurgia? Não necessariamente está errada a cirurgia, não é isso. Mas você poderia estar utilizando de outras ferramentas que até então eu não conhecia, que agora consigo ter o domínio de várias delas, que você pode estar utilizando, que vai otimizar o tratamento do paciente e muitas vezes você vai melhorar esse paciente, você vai colocar ele ativo, você vai resolver o problema desse paciente sem necessariamente ter que operá-lo, né? Ou se você queimar todos os recursos e fala assim, não, eu tenho convicção agora e eu tenho mais certeza que eu posso operar esse paciente, que a melhor via talvez seja a cirúrgica. Depois de você fazer um tratamento para tirar a dor, para deixar voltar a qualidade de vida daquele paciente. Exato, porque o ortopedista clássico, ele trabalha com 3 vias, né? É o anti-inflamatório, é a fisioterapia e a cirurgia. Quando eu estudei a dor, aí eu comecei a ver que existe um universo ali muito grande de opções que você pode estar utilizando no seu paciente para melhorá-lo. Não necessariamente você tem que chegar em vias de fato a ter que fazer uma cirurgia. Por exemplo, uma artrose de joelho, que é uma coisa muito comum, como eu sou especialista em joelho, eu pego muito no meu consultório. É a artrose de joelho, que os idosos, né? Então, você trata ali com anti-inflamatório, não melhorou, fez uma fisioterapia, tá com limitação, você faz uma prótese total de joelho naquele paciente. Mas tem pacientes que não querem operar. Você tem que dar essa possibilidade para o paciente. Tem pacientes que não têm condições clínicas de cirurgia. Então, você tem que ter outras vias. E aí entra o tratamento multimodal, que é o farmacológico. O que é esse tratamento multimodal hoje? Eles, estudando as fases da dor, os mecanismos da dor, eles perceberam que existem medicações que podem ser utilizadas em conjunto, por isso chama multimodal. Você utiliza dessas medicações em doses baixas cada uma, mas a somatória dessas medicações, você vai ter um resultado melhor do que você usar uma única droga. Que às vezes você tem que aumentar muito a dose dessa droga e você vai ter efeitos colaterais, quer dizer, você acaba trazendo mais problema no paciente do que um resultado. Que são os efeitos colaterais ali, talvez vai causar mais problema. Mais incômodo e mais dor, né? Porque... E a automedicação? Não deve. É um problema, né? Não deve. Porque geralmente, por exemplo, a gente tem jogando, tem uma torção ali. A primeira coisa que a gente faz é se automedicar. Pois é. E isso é muito sério, porque assim... Mascara, às vezes, a dor, né? E não é só isso. Você não sabe a consequência daquele medicamento no organismo da pessoa. E às vezes você não conhece... A pessoa tem uma reação... Ela já tem uma predisposição. Uma predisposição a alguma coisa e pode piorar, né? Pode piorar. O anti-inflamatório, como ele inibe várias fases ali para poder... reduzir a inflamação, você tem uma série de efeitos colaterais que esse anti-inflamatório traz.
Então, ele prejudica a parte renal, pode gerar uma insuficiência renal, principalmente idoso, que não está bem hidratado, você queima o rim dele. A questão gástrica, né? Gera aí uma gastrite, uma dor de estômago intensa por uso de anti-inflamatório, né? Você pode ter pacientes que têm asma, você pode destartar a asma desse paciente em função desse anti-inflamatório, principalmente aí se ele não é seletivo, né? Então, e a questão o sangramento, você pode ter um sangramento intenso por conta do uso inadequado do anti-inflamatório. Não digo não inadequado, mas assim, às vezes aquele paciente, ele não tem o perfil para usar anti-inflamatório, né? Inclusive hoje, no meu consultório, eu uso pouquíssimo anti-inflamatório. Sério? Eu seleciono meus pacientes para usar anti-inflamatório. Então, o que hoje você hoje faz ouro. o seu tratamento hoje? O seu princípio ativo aí do que você usa? O que acontece? Como a gente descobriu que existem outras fases da dor e que você pode estar usando outras medicações que são mais eficientes que o anti-inflamatório, eu uso a pregabalina, que é um medicamento excelente, né? A pregabalina, ela é um anticonvulsivante, né? Ela está na classe dos anticonvulsivantes, mas ela é usada para dor. A gente usa ela não na dose plena, que seria para uma convulsão, mas a gente usa numa dose numa dose menor, né? Menor para você estar... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre o uso da pregabalina para isso. Mas ela funciona muito bem para dor. Aliás, a pregabalina com antidepressivo e um opioide fraco, você faz milagres ali, digamos assim, em relação ao paciente. Meus pacientes idosos, eu não uso anti-inflamatório e eu não necessito usar anti-inflamatório porque eu tenho esse tratamento multimodal que funciona muitíssimo bem, tá? E além do que, meus pacientes idosos, eles não têm uma dor só, eles têm uma dor mista. Ou seja, ela tem alterações neuropáticas, ela tem a dor aguda, muitas vezes, da artrose ali, do processo inflamatório, que é a mais clássica, mas tem uma alteração de nervo, tem uma parestesia ali, um formigamento, alguma coisa. E aí você fazendo o uso do tratamento multimodal, funciona muito melhor do que você ficar no anti-inflamatório. Correndo o risco do teu paciente ter sangramento. E porque antes todo mundo só diagnosticava com anti-inflamatório e corticoides, né? Sim, exato. O corticoide é um anti-inflamatório também, mais potente, né? Bem mais potente do que o convencional. E realmente, você usa ele, é maravilha, mas e depois, né? Os efeitos. Os efeitos colaterais, assim, depois do tempo, você não pode ficar usando eternamente o corticoide por causa das complicações. Então, mas no caso desse tratamento seu, um paciente que resolve falar assim, eu não quero fazer uma cirurgia, por exemplo, de uma artrose. De joelho, perfeito. Joelho. Aí ele continua fazendo sempre esse tratamento com estes medicamentos para continuar, para não ter dor? Excelente pergunta, Wesley. Já emendando a pergunta aqui, em relação ao exercício físico desse paciente, geralmente... Nós vamos chegar nisso também. O paciente que tá assim, ele não quer fazer exercício físico, ele fala assim, eu não posso, eu tô machucado, eu não devo. E às vezes assim, o idoso fica mais acomodado, é natural isso, né? Mas uma coisa que eu bato muito em cima da tecla é o seguinte, nós vamos fazer aqui um trabalho e nós vamos melhorar a sua qualidade de vida. Mas a partir do momento que você melhorou, que você tem condições de movimentar bem, que a sua dor está extremamente reduzida, que você consegue se movimentar, você tem que ir para a atividade física. Não tem como nenhum tratamento desse ser efetivo se você não associar com a atividade física, tá? Porque nós vamos, sim, melhorar a qualidade dele, nós vamos tirar a dor dele. Esse tratamento vai ser prolongado, muitas vezes 6 meses, 1 ano, até 2 anos de medicamento, né? Só que aí você tem uma escala, por exemplo. Eu comecei com opioides. Opioides são aquelas drogas derivadas do ópio, né? Que são drogas um pouco mais fortes. A morfina, a codeína, o tramadol, né? A gente usa essas... A morfina, nem tanto, que é mais hospitalar, né? Para um negócio, para uma crise, mais intensa, uma dor aguda ali, uma urgência, uma coisa assim. Mas no consultório a gente faz o manejo desses outros opioides, né? Então, assim, você tem um protocolo. Então, um dos primeiros que você tem que tirar é o opioide. Você pode usar ele ali com segurança. Tem alguns opioides, sai um opioide novo agora, que é o tapentadol. Você tem uma segurança ali, ele funciona muito bem em artrose de coluna e de joelho. Você pode usar ele até 2 anos consecutivos com segurança. Nossa, então... Tem trabalhos robustos publicados em relação a isso. Então, assim, é muito interessante você conhecer a gama de medicamentos que você tem, entender o processo farmacológico de cada medicação, aonde ele vai atuar na fase da dor
e quais são os efeitos colaterais que ele pode vir a ter. E o senhor, como trata mais idosos, que o senhor tá falando aqui, então tem que ter mais um cuidado ainda por causa da interação medicamentosa. Sempre ele é polimedicamentado, né? Ele recebe… Porque ele já tem ali, ele já trata com geriatra. É difícil um paciente que chega e não toma nenhuma medicação, Exato. né? Às vezes ele tem uma depressãozinha, uma ansiedade, tá com um psiquiatra. Toma um remédio pra dormir. Exato. Então você tem que estar muito mais atento, né? Não que eu trate só idoso, né? Sim. É que o cuidado maior é para com o idoso por conta dessa situação que ele já traz, uma série de complicações que ele já tem e a quantidade de remédios que ele já faz uso. Então você tem que ter um cuidado muito maior na prescrição de remédio para esse paciente, né? Um atleta, um paciente jovem, é muito mais fácil você conduzir, porque é mais difícil, não que não tenha. E você tem que estar com o radar ligado para rastrear o que você pode passar para esse paciente ou não. Voltando lá que a gente tava conversando, porque tem um paciente que resolve não fazer a cirurgia. Mas, por exemplo, ele continua fazendo esse tratamento. Você acha que no caso de uma pessoa mais jovem, ela consegue reverter essa dor e ela, voltando a fazer atividade física, depois que essa dor acaba, ele não precisar mesmo de uma cirurgia? Consegue sim, Wesley. Consegue isso é possível. mudar? Isso é possível. É óbvio que você tem que avaliar caso a caso, né? Mas é possível sim. E é possível você, de repente… Com a intensificação da atividade física, de rotina, né? Uma melhora da musculatura. Você não precisa tomar mais remédio. Ter uma resolução daquele processo que você tinha crônico de dor. É possível. Olha que interessante. Sem dúvida. E além do que, existem… falando ainda da linha de tratamento, eu não tenho só como ferramenta remédio. Eu tenho as intervenções que eu faço dentro do meu consultório. Por exemplo… Uma paciente idosa, ela tem uma artrose. Aí você vai lá, faz uma ressonância dela e é muito comum você ter ali um menisco extruso, menisco medial extruso na parte interna do joelho. Tá comprimindo, ela tá com muita dor. Então, necessariamente, a artrose não tá incomodando tanto ela. O que tá incomodando ela é aquela lesão do menisco. Eu vou fazer uma artroscopia nessa paciente e mexer nesse menisco, sendo que ela já tem um desgaste nessa articulação. E aí eu vou fazer uma agressão maior nessa articulação? Não vou fazer isso. Hoje eu posso fazer a utilização da hidrodissecção. O que é isso? Eu vou ali na cápsula. Por que tá doendo? O menisco tá extruso e ele tá comprimindo a cápsula do joelho. A dor é por essa compressão. O que eu vou? Eu vou lá e faço uma dissecção, uma hidrodissecção guiada por ultrassom ali na região do menisco. Vejo a extrusão e injeto ali uma arnica. Hoje existem medicamentos que são… homeopáticos, medicamentos que você usa. Nossa, e eles é melhor que os anti-inflamatórios. Aquelas pomadinhas de arnica, é melhor que aquelas… Então, existe um laboratório alemão hoje que produz uma arnica que é injetável. Oh, que interessante. Sério, e aí a gente faz isso no consultório. Essa arnica, ela vai como… Nossa, vai direto na dor ali, já melhora. Vai direto na mesmo. dor, ela vai gerar ali um processo anti-inflamatório, vai melhorar a dor e… A hidrodissecção, o que é? Eu vou distender aquela cápsula que estava sendo comprimida pelo volume que eu estou injetando ali. Através do ultrassom, eu estou visualizando onde eu estou com a agulha, né? E aí eu consigo fazer essa melhora do paciente sem ter que submetê-lo a uma cirurgia. Nossa, doutora, essas pacientes, elas devem voltar lá te agradecendo tanto. E elas melhoram, é impressionante. Melhora, né? A qualidade de vida. Tanto que isso é gratificante pra gente, você, né? E até então eu não tinha essa visão e esse olhar, porque eu não tinha esse entendimento. E nem eu. Eu tô assim, ó, eu tenho certeza que os ouvintes também estão… Eu fui descobrir Esse mundo? Esse mundo depois de estar maduro, depois de muito tempo de profissão. Que também foi bacana, porque hoje você tem uma visão… Você tem um conhecimento já, uma visão de um lado, diferente, né? Exato. Então você tem N ferramentas que você pode estar utilizando, sem ser necessariamente a cirurgia. E você consegue, sim, dar qualidade de vida para o seu paciente. Eu imagino que as pessoas ficam felizes demais. Porque, sinceramente, você tirar uma dor, você que convive com aquilo ali… Às vezes a pessoa até acostuma, assim, entre aspas, mas reclama todo dia, sente todo dia. Porque, tipo assim, o vizinho, o parente, todo mundo… Não, vai ter que fazer uma cirurgia aí. Todo aí mundo. Já pensando em todo o repouso, E tudo, a paralisação. Tão interessante que eles falam, realmente tirou com a mão. E realmente a gente tira com a mão. Você vai lá e faz um procedimento, ele sai sem dor, né? E já é um resultado assim, ele já vai sair do consultório imediato? É imediato. Já melhora a dor. Não, ele tá recebendo muita gente. Vai fazer uma fila de virar esquina lá no seu consultório. Também acho, viu? Você quer ver outra coisa que é muito comum? Dor miofascial. Os pontos gatilhos.
paciente está cheio de contratura muscular, cheio de ponto doloroso na coluna, no pescoço, todo travado, aquele torcicolo, não consegue mexer, entendeu? Aí fala, é coluna. Não, tá relacionado à coluna, mas não é propriamente a coluna, é a musculatura ali em volta que tá contraída por sedentarismo, por má postura, por tensão, por estresse. Quem que não tem ansiedade hoje e estresse, né? E apertando os dentes. Vamos aqui, que meus pacientes escutem. Chega com a… Dói aqui tudo. Dói assim, tudo né? também, Exato. a articulação. E aí, existem aplicações que você faz de disfunção. botox para melhorar essa tensão, né? Isso tudo entra dentro da dor. Eu não faço Eu faço, viu, gente? ATM. Então, gente, vamos entrar aqui no intervalo mais uma vez, que hoje eu e o Wesley conversou demais já. Papo tá Já bom. estamos de volta. Papo Calcinha. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, sexta-feira, gente, eu tô trocando várias figurinhas aqui, viu? Porque esse assunto é muito bom, porque todo mundo tem algum tipo de dor. E muitas vezes a gente andando no nosso dia na correria e vivendo nessa ansiedade que vivemos, temos dores que pensamos ser dores diferentes. E às vezes uma simples solução, igual o doutor Adriano tá contando aqui, vai resolver. Então, doutor Adriano, você falou aqui dessas dores musculares aqui em região da coluna, cabeça, que geralmente os pacientes pensam que é tudo, menos um problema desses. E como que o senhor resolve isso no consultório? Exato, são as famosas dores miofasciais, né? Que estão mio, a musculatura, fáscia é aquela capa que cobre a musculatura. Muitas vezes o processo de estresse, de tensão, sedentarismo geram contraturas, espasmos nessas musculaturas e elas acabam se contraindo. É como se você pegasse uma roupa e embolasse. Ela vai ficar presa. Por isso, o paciente tem aquela sensação de que não consegue movimentar. Por quê? Pelo encurtamento daquela musculatura. Isso traz uma dor e um desconforto absurdo, né? E é contínua aquela dor. Então, assim, é uma dor que não larga o paciente. Então, ele fica… O estresse aí aumenta, o emocional dele fica ruim. Então, e isso é tão interessante que a gente… Muitas vezes, isso passa despercebido no consultório. E agora, com esse olhar, eu sempre vou examinar o meu paciente. Então o paciente, ele chega com a dor ali e tá ligado até a cabeça, que é uma coisa assim… às vezes a pessoa pensa que não vai ter tratamento, não tem cura, porque você tá cuidando até desse tipo de dor. Essa dor é possível ela se reverter nesse caso. Claro também. que é, claro que é. Porque se você mostra um caminho, você traz uma melhora para esse paciente, você já modificou todo o sistema desse paciente, inclusive o emocional. Você trouxe uma solução para ele. Daí para frente, ele vai ter melhora. Não tem como, entendeu? É aquela história, o paciente tá ali naquele processo no casulo ali, de sofrimento, de dor. Você vai lá e abre uma porta para ele. Isso é muito, muito importante. E geralmente esses pacientes, eles procuram por último recurso, senhor? Por exemplo, eles passam por um neurologista, por outras especialidades. Geralmente são indicados ou eles chegam até você? Chegam até mim, né? Muitas vezes, muitos colegas também indicam. Isso é relativo, né? E assim, às vezes aquele olhar, né? Aquele dia, assim, você vai, não percebeu, que acaba que, né? Mas assim, eu tenho o cuidado de examinar meu paciente. Então, essas dores miofasciais, elas são muito fáceis de serem detectadas e diagnosticadas. Só pôr a mão no paciente. Você vai sentir as contraturas musculares e você vai ver a relação da dor. Quando você aperta um ponto gatilho, o paciente pula. Ele já pula na hora. E aí você pergunta, para onde foi essa dor? Não, doutor, irradiou pro meu ouvido, irradiou pro meu pescoço, pro meu ombro, entendeu? Então, assim, muitas patologias de ombro, nem sempre, aquela dor do ombro, às vezes nem sempre é do ombro. Às vezes um ponto gatilho que você vai ali, naquele momento, liberar com um procedimento no consultório, com agulhamento seco ou um agulhamento com algum anestésico, alguma medicação, você já vai tirar o paciente da dor. Então você vai pegar e fazer essa aplicação no consultório mesmo. Faço todos esses procedimentos no consultório. Então a pessoa já sai curada. Ela já sai não bem sentindo melhor. Dor. Talvez assim, ela tem que voltar a fazer outras sessões, é importante. Aí entra toda a orientação, aí entra também a farmacologia para tirar a ansiedade, para tratar a dor. Porque assim, o antidepressivo entra no tratamento da dor. Não como antidepressivo, mas como também um coadjuvante da dor. Ele atua na dor. Existem antidepressivos específicos para a dor.
tá? Como tem os anticonvulsivantes específicos para dor. No caso é a pregabalina, a gabapentina. E os antidepressivos para dor são os tricíclicos e os duais, né? Os duais seriam a duloxetina, né? A venlafaxina, desvenlafaxina, são antidepressivos excelentes para dor. Né? E os tricíclicos você tem amitriptilina, nortriptilina. Então a gente pode estar usando toda essa gama de medicamentos de acordo. Porque assim, eu não dei certo com a pregabalina, doutor. Me fez mal, me deu tontura. Não, então vamos trocar. Vamos fazer a gabapentina, que talvez você não vai ter os mesmos efeitos colaterais que você teve. Porque hoje é customizado o tratamento. Cada paciente é diferente. É individual. Exatamente. Coisa tem que ser, né? Tem que ser mesmo. E aí você vai tateando e sentindo aquelas... E vai mudando até você acertar ali o tratamento daquele paciente, né? Então aí você faz as aplicações, libera essas dores. Você melhora o humor dele com isso. Você trata com medicamento. E aí você põe ele para fazer atividade física. Tudo no final vai resumir em atividade física. Não tem como. Física. Aí não adianta, tá com a dor lá, pensa porque que não pode praticar. não pense que eu vou curá-lo, eu vou dar um caminho, para ele se curar ou se melhorar. Porque se ele continuar ansioso, continuar sedentário, tudo pode voltar. Claro, E ele volta. você tira ele daquele momento assim, fala assim, agora você pode mexer, né? Isso. Porque você não conseguia se mexer por causa da dor, né? Aí tem que começar, você dar o caminho pra ele começar. Exatamente, é importante você explicar isso pro paciente. Falar, olha, tô aqui pra te ajudar. Nós estamos juntos aqui, mas essa parte cabe a você. Essa responsabilidade é sua. Eu vou te colocar na pista, eu vou te melhorar. Mas se você não continuar pedalando e fazendo um sacrifício aí, ou você faz o sacrifício de fazer atividade física, ou você vai ter que ficar tomando remédio o resto da vida. O resto da vida. Você tem que escolher, né? E um paciente desse, quando ele procura um médico que talvez que ele não tenha esse conhecimento, não tenha essa especialidade, ele vai acabar numa mesa de cirurgia. Será que não? Porque tem às vezes acontece muito. Pode acontecer aí, fala assim, tá errado o colega? Não tá errado o colega, mas o caminho dele, aquela linha de raciocínio dele, entendeu? Mas depois que o senhor fez esse novo curso, essa nova especialidade, o senhor pensa 2 vezes, né? Antes de partir pra quando eu vou indicar uma cirurgia, eu tenho muito mais confiança pra indicá-la, porque eu sei que eu usei tudo que era recurso e que não funcionou. Então, realmente, aquele caso é para a cirurgia, então fica mais seletivo, né? Só que assim, sem dúvida, eu diminui muito minhas indicações cirúrgicas. Acaba que se reduz. Porque o paciente, nem sempre... não que ele não tenha indicação, muitas vezes é a vontade dele, ele não quer operar. Ele quer uma outra alternativa. E de repente você consegue dar isso pra ele, entendeu? E todo mundo hoje ainda tem medo das cirurgias, né? De qualquer cirurgia que for feita, a pessoa ainda tem muita resistência. Exato. Agora, não que elas não tenham indicação óbvia, elas continuam tendo as mesmas indicações. Não é isso, dizer, não, agora vamos tratar agora tudo não existe funciona, como, de forma alguma. Mas reduz, né? Reduz casos muitos específicos. casos. Sim, exato. E você tem que olhar caso a caso, né? Porque cada processo é diferente, cada paciente é diferente, né? Cada diagnóstico num paciente é de uma maneira e em outro paciente. Então, como eu falei, isso é customizado, né? Você tem que selecionar ali um tratamento individual para cada paciente. Né? E você continua especialista em joelhos também. Aí fala assim, não te atrapalhou não, me complementou. Complementou, né? Me complementou a minha especialidade. Hoje eu tenho vários processos que eu não fazia antes, vários procedimentos dentro do joelho. Ou seja, eu simplesmente abri o leque de tratamentos, né, dentro do joelho, né? Mas continuo cirurgião de joelho, continuo operando, faço as cirurgias, as que têm indicação. Eu fiquei sabendo que, inclusive, você vende joelho, né? Fiquei sabendo. É verdade. É muito bom. Como assim, Não, gente? porque assim, deixa eu explicar. Eu quero Ele saber comercializa tudo disso, joelho, você não sabe. Deixa eu explicar o que parte. acontece. Eu tenho, na verdade, 3 paixões. A medicina, o rock and roll e a culinária. Aí ele tá falando do joelho. Esse joelho é um joelho que eu e o pescoço fazemos. Sim, verdade. A gente defuma esses joelhos de porco, que é o Eisbein, né? Comida alemã. E a gente faz essa defumação e depois a gente comercializa esses joelhos. Porque o Wesley falou que o povo tá pensando assim, gente, ele tá tirando o joelho de um pra colocar no outro. Mas é bom mesmo, esse joelho aí é famoso. Teve um amigo meu que comprou. É o joelho de porco. É o joelho de porco, é verdade, é muito bom. Gente, esse Wesley é terrível.
Já estamos de volta, gente. Papo Calcinha. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Gente, esse programa hoje, maravilhoso. Não deu tempo de falar tudo, né, Wesley? Vamos ter que agendar ele de novo pra falar das outras especialidades que ficamos falando praticamente só dos tipos de dores e dos tratamentos, a não ser tratamentos cirúrgicos. Então, doutor, deixa uma dica para os nossos ouvintes que tá aí sentindo algum tipo de dor. Fala para eles onde que eles podem encontrar o senhor, fazer um agendamento. Perfeito. Hoje eu atendo na Vidas, né? Esse celular, o celular de lá, eu vou passar aqui esse celular, nós vamos levá-lo para a nova clínica que a gente está abrindo, que inclusive nós estamos trazendo aí uma clínica de Brasília, que é o CAD, né? O Centro Avançado de Dor, que é do meu professor Lúcio Guzmão. E nós vamos estar aqui abrindo uma filial dele. Olha que Só uma clínica voltada para dor, ela chama CAD. Então daqui uns 4, 5 meses essa clínica já está funcionando. Mas hoje eu atendo na Vidas, no 3º andar da Vidas, lá em frente ao pronto-socorro do Evangélico. E o celular lá para agendar as consultas é o 99203 3709. 99203 3709. Gente, e o Instagram dele é @doutor.adrianolinares. E vocês pode fazer o agendamento lá, porque tem um link para agendamento de consultas, tá? Perfeito. Doutor, então fala aí pros nossos ouvintes. Uma coisa que eu acho que é importante eu dizer aqui é o seguinte: não é normal ter dor. A gente não deve acostumar com dor, tá? E dor, quanto antes você cuida dela, melhor resultado você vai ter. Não deixa a sua dor ficar contínua e virar uma dor crônica. Porque aí você vai ter você vai ter um processo extremamente complicado e difícil reversão. Então, dor se trata desde o início, né? Muita gente fala, não vou tomar remédio, não, uma dorzinha. Gente, tem que cuidar, tem que tratar a dor. Dor não é normal, não é normal sentir dor. Então, ela tem que ser cuidada, tá? É isso aí. Olha, eu quero agradecer, falar que a gente vai agendar mais uma vez. Eu vou lá já, porque dor é o que a gente sente, né? Doutor, eu não sei o que eu faço com o Wesley. Todo médico que tá tendo aqui, ele tá arrumando alguma consulta. Mas a gente tem que aproveitar. É bom que vem os especialistas, eles começam a falar umas coisas aqui. Aí você tá sentindo tudo não, já. veio uma que ela falando sobre, como é que chama? Que é a bipolaridade, né? Eu falei, nossa. Aí você já se identificou. Já, mas assim. Doutor, então vamos agendar o senhor para 2025. Foi um prazer vir aqui receber o senhor, porque só veio no rock, né? Então vamos participar mais aqui com a gente também do Papo Calcinha. Não, com certeza. Eu agradeço imensamente o convite, foi muito bacana. Realmente é um assunto muito extenso, né? Complexo, assim. Difícil você falar sobre tudo em poucos minutos, né? Mas com certeza, se me convidarem, eu tô aqui novamente pra gente ainda desmembrar esse assunto aí. Não, com certeza estaremos na agenda em 2025. Então, uma ótima sexta-feira a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau. Falou, gente.